Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando. Vamos lá. Aula de português. Nós vamos iniciar hoje a unidade 5. Tem um texto aqui que vai falar a vida do ser humano, lenda Bororó. Vai ter o texto, leiam com muita atenção para poder responder aqui o Brincando com o Texto, ok? Então, lembre-se que para responder sobre o texto, mesmo as respostas pessoais têm que ter coerência com o que vocês leram, ok? Na página 69, já começa falando um pouquinho sobre uso do ponto de interrogação, uso do ponto final e o ponto de exclamação. Então, quando que a gente usa cada um, né? Ponto final, vou sempre usar em final de frases, ok? Ponto de interrogação, quando você tem alguma pergunta, ele também é usado no final da frase, tá? Então, por exemplo, posso jogar bola hoje? Então, é uma pergunta. Vou escrever ponto de interrogação, que seria esse sinal, ok? Ponto final, só um pontinho lá, né? Então, hoje estou com calor. Então, hoje estou com calor. Ponto final. Ponto de exclamação, quando eu tenho alguma coisa para falar que demonstre um susto, que demonstre uma inspiração, que demonstre uma surpresa, né? Então, por exemplo, nossa, como eu tô feliz hoje, né? Falando com vocês. Então, é uma exclamação. Vou usar este pontinho aqui, ok? Então, aí vocês vão encontrar a partir da página 70 alguns exercícios. O primeiro tem alguns balãozinhos, aqueles típicos de história em quadrinho, né, de quem vai falar. E aí tem lá, por exemplo, disseram que José passou a noite viajando. Para vocês, resposta aqui é pessoal, tá? Não tem, esse obrigatório, tá? Então, posso colocar como aqui, ó, disseram que José passou bem a noite. Será que é interrogação? Disseram que José vai passar bem a noite? Aliás, disseram que José passou a noite viajando? Pode ser, não pode? Se quiser colocar uma exclamação, disseram que José passou a noite viajando. Então, vai mudar a entonação, mas também serve. Então, vai de vocês aí qual o ponto que vocês vão querer usar, ok? Isso tem até a letra F. Transforme essas frases, na 2, em frases exclamativas, usando a palavra como e o ponto de exclamação. E aí ele dá um exemplo pra gente, ó. A noite está fria. E aí a resposta, como a noite está fria? E usou o ponto de exclamação no final. Por exemplo, na Ali, papai e mamãe estão satisfeitos. Como papai e mamãe estão satisfeitos? Ponto de interrogação. Aliás, exclamação, ok? Na 3, vai colocar então, ele dá 3 palavrinhas para vocês em todas elas. Então, na A aqui tem doce, suco e laranja. O que ele quer aqui? Que você escreva uma frase interrogativa com essas 3 palavras. Então, o que eu posso usar aqui, por exemplo? Posso usar assim, ó. Este suco de laranja está doce? Perguntando, né? E aí, o resto, a mesma coisa, ok? Vocês que criem aí esta frase como vocês preferirem, mas tem que usar as 3 palavras. Transformar as frases declarativas em frases interrogativas. Então, usar ponto de interrogação. Eu gosto de sorvete, no exemplo aqui. Aí tá assim, você gosta de sorvete? Eu vou colocar de exemplo agora em vez da A, B. Por quê? Tá assim, ó, eu joguei vôlei ontem. Se tá assim, eu joguei vôlei ontem, então a pergunta é, você jogou vôlei ontem, né? Muda aí o sujeito. Nos outros você tem Luiz, Isabela, no nós vocês vão usar vocês, né? Então, ó, prefiro o campo à cidade. Tá falando, tem um sujeito oculto aí, que é o eu. Eu prefiro o campo, então vai usar você prefere o campo à cidade, né? Então, prestar atenção aí, ok? Na 5, observe as imagens e faça uma pergunta para cada resposta a seguir. Ela tem lá uma
figura de uma menininha e a palavra é cineasta. Então, como é que você pode fazer essa pergunta? Pode ser assim, por exemplo, ó, o que ela quer ser quando crescer? Então, é uma pergunta. Então, são 3, tem um de madeira, né, que é, você pode colocar assim, por exemplo, do que é feito este brinquedo? Aí vai de como vocês querem que fique, também é pessoal, ok? O 8, porque tem aqui, pode falar sobre o bolo e pode falar sobre a quantidade de velas aqui, está escrito 8 no livro de vocês. Então, dá para vocês colocarem, quantas velas tem esse bolo? Ou quantos anos o aniversariante está fazendo? Pode ser esse tipo de pergunta. Na 6, imagine-se entrevistando um dos personagens do texto 1 e lembre-se, uma entrevista é feita de perguntas e respostas e muitas vezes revela emoções do entrevistado. Escreva aqui como ela seria. Então, o que ele quer aqui, gente? Vocês escrevam usando os pontos que a gente aprendeu, o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Fica aí a dica para usar bem a criatividade de vocês, que isso vocês têm de sobra, né? Então, bastante, ó, caprichem, é pouquinho aqui, pode ser aqui mesmo, tá? Escrever aqui. E aí vamos para a página 73 falar do uso do M e do N antes de consoantes. Quando é que eu uso M e N? Somente, aliás, M e N não, né? Eu vou usar a letra M somente antes das consoantes P e B. E o N eu vou usar para as demais consoantes, tá? O que vier antes. Então, por exemplo, a palavra empada. Empada. Então, eu tenho o P aqui, então eu vou aplicar o M aqui, porque eu tenho o P. Então, sempre observar quem é a letrinha que vai anteceder aqui o M ou N, ok? Então, tem alguns exercícios. O 2 é para completar. No exercício 1, vocês ainda tem lá que separar o que usou a letra M e o que usou a letra N, ok? Depois é simplesinho, o 3 é só ligar, qual que vai usar o N, qual que vai usar o M, completa a lacuna e faz a ligação lá que tem a letra M e a letra N em destaque ali no quadradinho. O 4 é para vocês observarem as imagens e escrever nos quadradinhos, também tá bem tranquilo. E para a lição de casa seria 74, que é o Brincando com a Criatividade. Ele apresenta para vocês lá 3 temas. Tem o Mickey, tem a Elsa e tem o Bob Esponja. Vocês podem escrever o personagem favorito de vocês, tá? Vocês escolham qual vocês querem e criar uma história em quadrinhos, né? Então, vocês podem primeiro elaborar numa folha à parte, para depois passar, mas a história vai ficar aqui, ok? Pode ser desenhar e escrever algumas falas, ok? Vai usar aqui esses 6 quadradinhos. E por hoje é só. Um beijo, meus amores.